Bora lá fazer o mano a mano de Cruzeiro Atlético Mineiro, jogo que acontece nesse domingo pelo Campeonato Mineiro. Começar aqui, obviamente, pelo gol, temos aqui Cássio contra Everson. Se fosse o Cássio de 4 ou 5 anos atrás, obviamente eu escolheria o Cássio. Mas o Cássio de hoje, contra o bom Everson que a gente tem, eu vou votar no goleiro atleticano. Para mim hoje é um goleiro melhor e a diferença que eu vou dar nesse duelo é de 6-4 para o Everson. Se tu tá boiando e não tá entendendo o que é esse 6-4, vou explicar. Como é que eu faço o meu mano a mano? Além de eu indicar qual o jogador que eu acho melhor, no caso aqui, escolhi o Everson, eu também indico o quanto que eu acho esse jogador melhor. Como é que eu faço isso? Em cada duelo eu tenho 10 pontos para dividir entre os dois jogadores e não pode ter empate em nenhum duelo. Então, se eu acho que a diferença entre os dois jogadores é mínima, o placar vai ser 6-4. Se eu achasse, por exemplo, que o Everson fosse muito melhor do que o Cássio, eu poderia dar uma diferença de 8-2, 9-1, ou num caso extremo, sei lá, se fosse tipo um Courtois contra a Muralha, seria um 10-0. Deu para entender? Acho que deu para entender, né? Bora seguir aqui o nosso mano a mano. Lateral direito, a gente tem aqui o William do Cruzeiro, muito bom lateral, gosto muito, contra o Natanael, recém-chegado do Coritiba, né? Hoje é um duelo fácil de decidir, é o William, obviamente. Para mim, o William é o melhor lateral direito do futebol brasileiro, então aí fica difícil pro Natanael, que até é um bom lateral, mas é o William, e para mim a diferença é grande, 8-2 pro lateral cruzeirense. Então como é que tá ficando o mano a mano aqui? 1-1 no placar do mano a mano, e aqui embaixo a gente pode ver que tem a soma geral, que é a soma da pontuação que cada jogador faz nesses duelos, e por enquanto tá 12-8 pro Cruzeiro. Bora continuar aqui, a gente tem a escolher nosso zagueiro, a gente tem aqui o Jonathan Jesus, um jovem do Cruzeiro, né, tava no Ceará, contra o Lianco, né? Lembrando que aqui era para ser o João Marcelo, só que ele tá lesionado, né? Então não vai poder jogar e vai ser o Jonathan Jesus. Já adianto para vocês que se fosse João Marcelo, eu escolheria ele, porque acho muito mais zagueiro que o Lianco. Porém, como é o Jonathan Jesus, eu vou escolher o Lianco, e para mim tem uma diferença grande dos dois jogadores hoje, até porque o Lianco é mais provado, mais experiente, tem passagem por Europa, eu acho que é um zagueiro mais pronto. Eu vou de Lianco, para mim a diferença entre os dois pode ficar aí num 8-2, tá? Seguindo aqui a gente tem o recém-chegado do Flamengo, o Fabrício Bruno, contra o Júnior Alonso. Eu acho que são zagueiros que têm características diferentes, né? O ponto forte do Fabrício Bruno é a imposição física, né? Principalmente a força e mais ainda a velocidade, né? A impulsão, toda essa questão física eu acho que ele é acima do Júnior Alonso. Porém, na questão técnica e na questão de posicionamento, eu acho que o Júnior Alonso leva uma vantagem. Porém, hoje eu acho que a questão física é preponderante e eu vou ficar com o Fabrício Bruno. Vou dar uma diferença mínima aqui, 6-4 para o zagueiro do Cruzeiro. Lateral esquerdo aqui, a gente tem o menino Kaique Bruno do Cruzeiro contra o Guilherme Arana. E é um duelo que eu acho que vai bem parecido com o duelo de antes do William e do Natanael, né? O Arana, para mim, se não é o melhor, é um dos 3 melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Contra o Kaique Bruno, um jovem menino que está jogando como titular, muito pelo fato do Marlon ter problemas extracampo, alguns problemas de comportamento que fizeram ele ir para o banco. Nesse duelo aqui é a Arana com facilidade, vou dar um 8-2 para o lateral do Atlético. Agora aqui o duelo dos volantes do nosso time, a gente tem aqui Lucas Romero contra Alan Franco. São jogadores com características diferentes, né? O Lucas Romero é mais aquele 5 clássico, né? Um volantão na frente da área, pegador, mordedor, que marca muito bem. Já o Alan Franco é um volante que tem bastante qualidade no passe, ele já sai um pouco mais para o jogo. Mesmo que o Alan Franco seja mais técnico, eu ainda assim prefiro o Lucas Romero, porque eu acho que na questão tática e na questão de marcação, ele é muito importante para o time, e eu acho que ele acaba sendo mais importante para o Cruzeiro do que o Alan Franco é para o Atlético Mineiro. Então eu vou de Lucas Romero, vou dar uma diferença mínima aqui de 6-4. Próximo duelo aqui é um bom duelo, né? A gente tem aqui o Matheus Henrique contra o Gabriel Menino. O Matheus Henrique é um volante muito técnico, né? Ele tem um passe curto muito bom, ele conduz muito bem a bola, um jogo curto dele é de muita qualidade, ele consegue sair bem da pressão, acho um bom jogador que também tem uma boa chegada na frente. E o Gabriel Menino é um cara bem completo, né? Ele consegue atuar em várias funções, ele pode ser lateral, volante, meia,
tem qualidade técnica, mas eu acho que o Matheus Henrique é mais jogador. Vou votar no volante do Cruzeiro. Para mim a diferença é de 7-3 para o Matheus Henrique. O próximo duelo aqui, outro bom duelo, hein? Matheus Pereira contra Gustavo Scarpa. Muito bom duelo. Eu acho que esses jogadores, por mais que eles sejam os cérebros do time, eu acho que eles também têm características diferentes, né? O Matheus Pereira é um meia que ele é mais ofensivo, ele tem um pouco mais de recurso técnico de drible, ele tem um diferencial de condução de bola. Eu acho que ele tem mais talento do que o Gustavo Scarpa. Porém, o Gustavo Scarpa é um jogador talvez mais completo na questão de intensidade, na questão tática e na questão de recomposição também. Porém, eu acabo gostando mais do Matheus Pereira como jogador, porque eu acho que tecnicamente ele é mais refinado. Vou votar no meia do Cruzeiro, uma diferença mínima aqui, 6-4. O próximo duelo aqui, para mim, é um duelo que é nivelado um pouquinho mais por baixo. Confesso que não gosto de nenhum dos dois jogadores aqui. O Eduardo acho que foi um bom jogador, mas já está com uma idade avançada. Já não vejo mais como um jogador para ser titular de um time grande no futebol brasileiro. Contra o Bernard, que eu confesso que sempre achei superestimado, nunca vi nada demais nele. Até tem ali uma qualidade técnica, mas nunca achei nada absurdo assim. E mesmo assim eu vou votar nele, porque eu acho que hoje ele entrega um pouquinho mais que o Eduardo. Vou de Bernard, 6-4 para o meio atacante aqui do Atlético Mineiro. O próximo duelo é um duelo que é um duelo meio duvidoso, porque talvez o Coelho que eu botei aqui acabe não jogando e pode jogar o Brian Palacios. Mas eu vou, de qualquer forma, eu vou deixar o Coelho aqui para fazer o duelo contra o Dudu. Eu gosto muito do Dudu como jogador, sempre achei um baita jogador, só que vamos combinar que voltando de lesão ele ainda não está 100%, mas se ele conseguir recuperar o bom futebol, obviamente que ele é muito melhor que o Coelho. E hoje, mesmo não estando 100%, se eu tivesse que escolher um para jogar no meu time, ainda assim seria o Dudu, ainda mais um clássico, né? Porque é um jogador que tem muita personalidade. Eu até gosto do Coelho, mas vou de Dudu, 6-4, vou dar aqui de diferença. Para fechar aqui o nosso ataque, a gente tem aqui o duelo das estrelas dos times, Gabigol contra Hulk. Se a gente for comparar o auge de cada um, eu fico com o Hulk. Por quê? Eu acho que ele é mais jogador que o Gabigol em todos os sentidos. Mais forte, fisicamente sempre foi acima, tinha mais velocidade, chutava melhor, mais habilidoso, sempre achei mais jogador. Porém, a gente tem que levar em conta que hoje a idade talvez pese um pouco contra o Hulk, mas ainda assim eu acho que ele é mais jogador que o Hulk, que o Gabigol. Vou votar nele, mas por essa questão da idade eu vou dar uma diferença mínima só de 6-4 pro Hulk. Se fosse esse duelo há 3 anos atrás, 2021, 2022, essa diferença seria maior, tá? Seria um 7-3 ou até um 8-2 favorável ao Hulk. Como eu falei, por a questão da idade, eu vou dar uma distância menor, 6-4 aqui pro atacante do Atlético Mineiro. E para fechar aqui, a gente tem o duelo dos treinadores. É um duelo complicado de ser feito, né? Porque é um treinador já pronto contra um interino, né? O Wesley Carvalho vai treinar agora no Clássico, mas não vai ser o treinador para a temporada, tá só quebrando um galho. Então é difícil de comparar. O que eu posso comparar? Questão de currículo é muita injustiça. O currículo do Cuca não tem nem como comparar com o do interino. Questão de trabalho também, cara. Ele tá treinando o Cruzeiro há 2, 3 jogos, também não tem como fazer uma análise. Eu vou votar no Cuca porque pro Clássico vai ser o Wesley Carvalho e eu vou ter que escolher alguém. Vou votar no Cuca. E a diferença, cara, é difícil analisar aqui uma diferença entre os dois, porque um nem treinador é, né? Eu vou dar um 8-2 aqui para não ficar tão diferente. E para fechar assim o nosso mano a mano, né? Ficou 6-6 aqui no placar e na soma geral dos elencos, vantagem do Atlético Mineiro, 63-57. Esse foi o vídeo. Se tu gostou, curte, se inscreve no canal, comenta o que tu achou e tamo junto até a próxima. Valeu!